Sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo e Letras. Meu nome é Juan e hoje eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Hoje, nesse momento que eu estou postando esse vídeo, é o dia em que a Satanismo e Letras, a marca, no caso a página do Facebook, completa 10 anos de existência. Isso mesmo. 16 de setembro de 2014. Eu me lembro como se fosse ontem. Mentira, não lembro. Era eu, meu amigo Daimons, que na época era meu professor, dois jovens que escrevíamos texto por aí, e alguém nos deu a ideia de fundar a página para fazer como se fosse um blog pessoal nosso. Uma forma de postar nossas coisas e compartilhar nos grupos para que todo mundo ouvisse a nossa voz. Para que todo mundo visse que pessoas jovens dentro do satanismo conseguem falar bem, conseguem entender o ramo, conseguem entender o que é a religião e a filosofia. Foi um período muito doido na época. Muitas pessoas não gostavam, muitas pessoas nos criticavam e muitas pessoas simplesmente nos ovacionavam, porque é um divisor de águas. Eu já falei aqui antes também que pessoas jovens dentro do satanismo, dentro do ocultismo, não são bem vistas. Porque as pessoas têm aquela coisa de, eu tenho 10 anos, eu tenho 20 anos no meio, eu sei mais do que você por conta disso. É óbvio, quem tem 20 anos, muito provavelmente sabe mais do que quem tem 20 dias. Mas eu acho que tempo nunca foi carteirada. Por mais que eu utilize, às vezes, para mostrar um pouco de que, não, eu não sou leigo nos assuntos ocultos, mas eu mesmo não gosto quando eu faço isso. Porque, não sei, me parece prepotência. É muito esquisito pra mim e sem nexo eu utilizar, eu tenho 10 anos disso, eu sei mais do que você por conta disso. Eu tenho uma capacidade cognitiva melhor por conta disso. E aí também eu acabo me bananando todo quando aparecem pessoas com mais tempo do que eu e me dão a mesma carteirada. Tipo, eu tenho 20 anos, eu tenho 10 anos. O lance é só isso, tipo, é uma caminhada muito grande e dessa caminhada toda já ouvi de muita coisa. Eu já ouvi que meus textos eram copiados, eu já vi que meus textos eram traduzidos, eu já fui chamado de plagiador, né? O meu professor também, não fui só eu, mas ele tinha mais domínio da palavra do que eu. Ele era muito mais seguro na época do que eu. Então ele conseguia mostrar muito melhor o ponto dele, mesmo que ele admitisse que ele também estava só aprendendo. E foi bonita a relação da gente. A gente aprendeu muito nos primeiros anos até que ele se ausentou da página e virou um fantasma e ninguém mais lembra. Eu acho que ninguém mais lembra. Infelizmente, desculpa ele. Mas ele só desapareceu. Então, assim, eu assumi a marca. Acabou ficando só a minha cara na Satanismo e Letras. Mesmo que ele existisse no passado, nos primeiros 6 anos da página, ele sempre esteve lá, mas depois, nos últimos 4 anos, só fui eu. Então, meio que eu sou a Satanismo e Letras hoje em dia. O 2 em 1 começou por conta dele e continuou por conta de mim, porque eu sou uma pessoa 2 em 1, eu tenho 2 sobrenomes. Eu tenho meu Daimon, que também fala junto comigo. Também outros fatores que eu já expliquei num vídeo também anterior de introdução do canal daqui. Mas, é claro, para um vídeo comemorativo, eu quero trazer um tema para cá. E que tema eu vou trazer? Um tema que eu prometi há 10 anos atrás e eu nunca fiz, que foi um vídeo sobre Goetia, falando sobre Goetia. E nunca eu entreguei esse vídeo. Nunca. Prometi 1, 2, 3 vezes no decorrer desses 10 anos. Nunca aconteceu. Então, estou aqui, antes tarde do que nunca, para pagar essa promessa. Mas antes de pagar essa penitência, vamos pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, verificar na descrição o link da página do Facebook. Lá é que a magia acontece, é lá que eu escrevo mais coisas. Então é extremamente válido que vocês vão lá curtir lá a página, estarem antenados de lá. Claro, também tem meus links aqui na descrição, meu link de bruxo oraculista, meu perfil de produtor musical, que eu produzo música eletrônica. Então, se você se agradar, veja aí nos links da descrição. Que se você precisar de um jogo de tarô, um feitiço, ou uma trilha sonora de videogame, sei lá, nunca se sabe. Você pode me contatar pelos links da descrição. Então, é isso. Jabá feito, um pouco mais tardio. Goetia. Nossa, como é que eu vou começar a falar de um assunto polêmico desses? Eu falo assunto polêmico porque Goetia não é uma coisa que é nova de ser falada na internet. Todo santo dia tem alguém falando por aí. Todo santo dia tem alguém falando dos Daimons da Goetia. Inclusive eu até falei do livro do Bestiário Goeta há uns dias atrás aqui. Tem muita gente falando disso e daquilo. Existem Goetias mais modernas hoje em dia, não só a salomônica, mas existe a Goetia luciferiana, existe a Goetia patchworking também hoje em dia, e existe a demonolatria, que é uma forma distinta de Goetia. Então, por onde eu vou começar a falar de um assunto desses? Bom, a priori, eu acho que foi muito bom eu ter esperado esses 10 anos para abordar esse assunto, porque se eu fosse abordar lá atrás, eu podia falar muita besteira. Pra ser honesto, eu já falei muita besteira, porque eu me lembro que quando eu prometi esse vídeo, eu fiz um pequenino vídeo
com uma qualidade tenebrosa, onde eu falei, pincelei sobre Goetia. Quando eu mostrei para o Diamond, que era meu professor na época, ele disse: Juan, apaga isso, tá feio. E realmente, porque eu falei muita besteira, sabe? E eu também escrachei umas coisas que, de ouvir assim, seria meio inacreditável. Então por isso que eu digo que foi interessante demorar esse tempo todo para trazer um vídeo sobre Goetia. E eu vou também focar na Goetia da perspectiva satânica, que é minha perspectiva. Eu não vou falar como é o sistema. Eu não vou falar a ritualística, eu não vou falar o que é necessário, as velas, incenso, o nome dos daimons, eu não vou falar sobre os daimons em si, porque honestamente já fizeram isso. 500 pessoas, 500 mil pessoas já fizeram isso antes de mim. Eu não quero ser repetitivo. Eu não quero falar coisas que você que está me assistindo provavelmente já ouviu. Eu não vou tirar ninguém aqui por tolo, ninguém por ignorante e querer dissecar o sistema que já foi feito isso 500 milhões de vezes. Então eu vou falar da Goetia na perspectiva satânica, na perspectiva espiritual, né? Mas também na minha perspectiva, ok? Então vamos começar por uma coisa que eu acho muito boa de se falar aqui. Anton LaVey, em sua Bíblia Satânica, já dá uma pontada na Goetia no princípio do livro. Antes do livro de Satã, no prefácio, ele já fala como é estúpido um mago se vestir de preto, convocar forças para ajudá-lo e se proteger delas ao mesmo tempo. Ele percebe o quanto isso é estúpido, o quanto isso não tem o menor sentido e quanto isso não é nada satânico, para não dizer que isso é muito covarde. Porque pensa no seguinte, eu vou chamar um cara pra me ajudar em qualquer coisa, mas ao mesmo tempo eu vou ter medo do cara o tempo todo, eu vou estar olhando troncho pra ele, eu vou estar com uma arma apontada pra ele o tempo todo, porque Goetia é isso. Goetia é tu invocar o Daimon, pedir pra ele fazer uma coisa pra você com uma arma apontada pra ele, e ainda prometer a ele que você vai dar uma recompensa. Então, tipo, ele que confia em você, mas você não confia nele. Então você percebe que Goetia tradicional acaba sendo uma via de mão única na questão de confiança. O Daimon, na verdade, não tem nem o que confiar em você, ele só tem que te obedecer. Porque você está coagindo ele no sentido do que é o que as clavículas de Salomão e o que a chave menor de Salomão fala. No caso, livros atribuídos a Salomão, que a gente sabe que foi atribuído a ele, mas quem é que vai saber se realmente foi ele que escreveu, né? E é a técnica de você chama Deus, você clama por Adonai, você clama pelo anjo que coage, que coíbe, no caso, o Daimon, e depois você chama pelo Daimon, para poder que ele lhe ajude e faça aquilo que você quer. Aí também vem aquelas coisas que você tem que tratar os Daimons com respeito, né? Porque são reis, porque são espíritos muito fortes. E que respeito é esse? Honestamente, eu não vejo respeito na Goetia tradicional, não tenho o menor respeito com os Daimons. É aquilo, de novo, que eu vou falar. Tu chama com uma arma apontada para ele e diz: Oi, por favor, você pode fazer isso por mim? É um assalto à mão armada de forma gentil, é sério. É tipo, eu me lembro na hora, aqui agora, de uma vez que eu fui assaltado, e realmente eu fui assaltado, ao ar livre, e o bandido me deu troco. Isso não é brincadeira, gente. Como eu estava num parque público, ele não queria fazer alarde, ele me pôs medo, dizendo que estava armado, que tinha gente vigiando essas coisas e tal. E aí ele me pediu 20 reais. Não, ele me pediu 10 reais. E eu só tinha 20. Aí ele disse: não tem problema, eu te dou 10. Isso aconteceu. Ele me deu 10 reais de troco. Então, assim, é exatamente isso que pra mim é o sistema Goetia. Ele chega no Daimon, assalta o Daimon, obriga ele a fazer e ainda finge que tá dando alguma coisa em troca. E, honestamente, isso pra mim é hipocrisia. Por isso que eu não apoio o sistema tradicional, por mais que eu não ache que ele não tem força. Claro que ele tem força. Porque a força vem sempre do mago, vem sempre do bruxo em questão. Não vem do sistema que você está usando. A Quimbanda não tem mais força que o candomblé. O satanismo não tem mais força do que o católico, do que o crente. Me matem, mas é verdade. Porque a força vem de dentro, de nós. Ela não vem de uma entidade mais forte. Os crentes é quem tem essa mania de dizer que não tem ninguém acima de Deus. Não tem ninguém acima de Jesus. Que ele é soberano, que ele é único, que ele é o mais forte, que ele é o que fala, que ele é o que faz e que todo mundo está abaixo dele. Não é o caso de Satã, não é o caso da mão esquerda, não é o caso do ocultismo. Tudo aqui segue um nível e o poder vem de dentro do mago e do bruxo, novamente. Então, se eu trabalho com Satã, não significa que isso é carteirada para eu ser mais forte do que qualquer crente por aí. Não é carteirada para eu ser mais forte que qualquer macumbeiro. Não, da mesma forma o contrário. Ser crente ou macumbeiro não é nenhum atestado de ele ser mais forte do que eu, que sou um satanista. Então, quando você pratica a Goetia tradicional, que você chega, você está chamando o anjo e Deus, Adonai, Yahvé, como você queira chamar, para poder obrigar
o daimon a agir para você, tá tudo errado. Perante o satanismo, tá tudo errado. Porque você está realmente tratando aquela divindade, aquele espírito, como algo maligno. Porque se não fosse maligno, era só tu convocar no triângulo de invocação, não para prendê-lo, mas para manifestá-lo e não se esconder atrás de um círculo, pô. Porque o círculo, os pentáculos, o anel, o tetragramaton, que é usado, o triângulo de invocação, que é usado para aprisionar, tudo é uma forma de você se proteger do que você está invocando. Por isso que Goetia é tida como algo que é avançado. E o pessoal quer começar a praticar assim que conheceu o ocultismo. Não, a Goetia é avançada porque simplesmente você precisa de muita força espiritual e muita força mental para não sucumbir à pressão que o daimon vai fazer. E ele vai fazer pressão porque ele é ruim, porque ele é denso, porque ele é pesado. Poxa, se eu tivesse sendo obrigado a qualquer coisa e pasme, isso acontece na minha vida. Eu tô sendo obrigado a qualquer coisa, eu naturalmente fico irritado. Porque eu acho que certas pessoas não têm nenhum poder para me obrigar a nada. Só poder, mas não tem posição para isso, mesmo quando se tratava de meus pais. Eu nunca gostei que me obrigassem a fazer as coisas. Aí chega um Deus, um ser divino, e você está obrigando esse Deus a te servir. Você, um mero mortal, que não tem nem um século de vida e que nunca provavelmente vai ter um século de vida, querendo aprisionar e obrigar uma entidade milenar a te servir. Olha a prepotência do sistema. Vocês entendem do que isso se trata? Então já começa meio errado daí, no sentido satânico da coisa. E também tem o lance de que os daimons, os demônios, eles são deuses antigos que foram tidos como demônios pela Igreja Católica. Pela Igreja que justamente baniu todos os deuses e colocou eles numa caixinha dizendo é tudo demônio. E aí esses daimons, né, uniram-se à causa de Satã, né, como eu já falei aqui também, e abraçaram mesmo o termo de demônio. Já que estão chamando a gente de demônio, a gente é demônio. E a gente vai lutar contra vocês. A gente vai lutar contra essa pressão que vocês nos estão pondo de que somos malignos. Essa pressão de alienatória que estão querendo convencer o mundo de que somos do mal, de que queremos destruir e tudo mais. E certos daimons têm poder de destruição, mas a maioria deles é de construção, seja construção de amor próprio, construção de relacionamentos, construção de trabalhos, de defesas espirituais. Quem estuda os daimons sabe muito bem que eles têm muito mais funções do que simplesmente ser maligno. E aí, pra mim, a Goetia faz ainda menos sentido nesse aspecto, porque os 72 daimons, eles são aspectos negativos dos anjos, dos 72 nomes de Deus, o Shenhan Forest. Eu também já falei isso aqui. E por isso que você chama o anjo para poder coibir, porque ele é o positivo e ele é o negativo. É como se eles fossem partes diferentes do mesmo ser. E aí, por que você está tentando tanto se defender do lado negativo de um anjo? O anjo, que seria o mensageiro divino, que seria uma parte de Deus, né, do ser que você cultua, e você tem que se proteger. É claro que você tem que se proteger, porque dentro do judaísmo, Deus não é todo amor. Isso é coisa cristã, que diz que Jesus veio pregar que Deus é um Deus de amor, que ele não tem ódio, que ódio não é coisa boa, nem nada, mas vai ver o Deus do Velho Testamento para você ver como é um dos seres com mais ódio no coração. E também um Deus cheio de características humanas. Ele tem raiva, ele tem frustração, ele tem arrependimento, ele tem tudo. Tem amor também, claro, mas ele não é todo amor. Ele tem suas partes, e o judaísmo sabe disso. O judaísmo sabe que Deus não é bom, ele é justo. Como todos os outros deuses têm seus parâmetros de justiça, e não que eles são bonzinhos. Quando é para um Deus ser mau, meu querido, sai de baixo. Então é aquela coisa, dentro do judaísmo isso não é hipocrisia, isso é realmente você estar manipulando um aspecto negativo de Deus, né? Porque os daimons, tudo é parte de Deus. Elohim seria o Deus dos deuses, ele é a junção de tudo e tudo é parte dele. Então os demônios e os anjos, o diabo, Lúcifer não. Samael, que seria na mitologia judaica, seria o anjo caído, Samael, né? Lúcifer, seria tudo parte de Deus, tudo. São seres tão individuais assim. É como se fosse Deus fracionado, sabe? Mas dentro do satanismo mesmo, cada um é uma figura particular e individual. Então por isso que você chegar e querer ser um satanista e querer praticar Goetia tradicional, você tá pirando a batatinha. Porque o satanismo é justamente a causa de Satã, de você ser livre. É uma causa de liberdade, uma causa de expressão, de ser você mesmo. E você tá aprisionando espíritos. Que é isso? Espíritos que são naturalmente livres, que espelham o seu comportamento de liberdade e te ajudam a ser livre, que fazem parte de uma causa, são aliados de uma divindade ou de um símbolo, de um arquétipo, como você queira ver Satã e Lúcifer, mas que são parte disso em nome da liberdade. Não só a liberdade de existir, a liberdade de se expressar, a liberdade de ser quem é, a liberdade de ir e vir. E aí você prende e coage em nome de Deus. Gente, que satanista é você? Por isso que não faz o menor sentido. Quando você lida com daimons da Goetia, você lida com daimons da Goetia dentro do satanismo, você não vai lidar com Goetia. Então muita gente já veio me perguntar ao longo desses anos se eu praticava Goetia. E eu sempre disse, não, eu nunca pratiquei Goetia, porque eu não sou doido.
Eu sou um satanista, pô. E como satanista, eu não vou causar esse choque de egrégoras na minha vida. Eu não vou dar essa contradição de princípios. Porque não faz sentido eu simplesmente coagir um Deus, um demônio, sendo que eu não quero ser coagido. Sendo que eu não tenho força para isso. Eu tiro força de Satã, que seria a entidade mais livre, para aprisionar. Gente, por favor, para. Isso é muita contradição. Então, desse ponto, a Goetia tradicional é completamente reprovável pelo satanismo, por luciferianismo e por qualquer linha de esquerda. Aí a gente passa para a Goetia luciferiana, que eu não entendo tão bem, tá? Eu não vou me estender muito, porque justamente não entendo, mas que eu sei que é você pegar a Goetia tradicional e modificá-la, e não coagir os daimons a fazer alguma coisa, mas conversar, acordar com ele as coisas. Você convoca ele usando os nomes infernais, o nome de Lúcifer, de Satã, de Lilith, das figuras infernais, para conversar, para justamente não os cultuar, mas para fazer acordos. Você faz todo o triângulo de invocação para uma manifestação dele, você faz o seu círculo para delimitar o seu poder, né, a sua área de atuação, e você usa os nomes infernais e não os nomes celestiais. Aí que eu me lembro, e é isso que se baseia a Goetia luciferiana. Ela basicamente troca uma coisa por outra. E aí eu respeito, claro, é até melhor, melhor e mais coerente para satanistas luciferianos praticarem. É óbvio isso. Embora eu não goste desse termo, porque Goetia é uma coisa tradicional, ela é aquilo. E aí você, não sei se precisa criar algo e colocar o nome da Goetia, mas isso daí é muita perspectiva pessoal, é muita chatice de minha parte, eu vou admitir. Mas eu prefiro muito mais alguém que pratique Goetia luciferiana do que alguém que pratique Goetia tradicional. Se você é um judeu, se você usa magia cabalística, eu não vou te criticar tanto se você praticar a Goetia tradicional. Eu só vou te dizer que esses daimons odeiam, os demônios odeiam ser tratados assim, porque eles são tratados como menos que lixo, porque você está coagindo eles, está obrigando eles. Então, né, independente de qual seja teu segmento, se você pratica a Goetia tão tradicional assim, desculpa, daimon nenhum gosta disso. Nenhum deus, nenhum ser que habita o mundo vai gostar de ser obrigado a qualquer coisa. E eu vou lembrar, isso aqui é perspectiva satânica, tá? Então, assim, lide com isso como você quiser. Perante a perspectiva cristã, o satanismo também é a maldade do mundo. Então, deixe eu com minhas perspectivas. Aí também existe a Goetia Patchworking, né? Que é aquela de você mentalizar, é como ao invés de você convocar o daimon, você vai até a casa do daimon, por assim dizer. Você imagina no sigilo dele um lugar que ele habite e vai até lá. Eu também acho meio estranho, é como você entrar na casa de alguém sem bater na porta, mas eu acho que você bate na porta, porque, de novo, eu não sei tanto. Mas eu acho também muito plausível. É muito interessante esse sistema para quem está começando mesmo, para quem quer um contato mais estreito assim com os daimons, né? E aproximar-se um pouco mais deles com sutileza, eu acho bom. Eu não vou criticar esse lado, por mais que eu não entenda. Talvez por isso também que eu não vá criticar. Aí a gente parte um pouco mais para a questão de demonolatria, que eu não vou abordar tanto aqui, porque eu acho que eu vou fazer um vídeo só para isso. Por mais que eu já tenha uma live no meu perfil do Instagram com um amigo meu, que ele é um mago cabalista, e a gente falou justamente sobre demonolatria. Eu falei durante umas 2 horas sobre isso. Mas eu vou trazer um resumão sobre isso aqui, só eu falando de demonolatria. Não vai ser agora, mas eu vou. Então eu vou me restringir a falar da Goetia que eu tava falando. Então, tipo, tudo que eu digo, tudo que eu menciono aqui, nesse sentido, não é para dizer não pratique Goetia, mas é no sentido de dizer cuidado ao praticar Goetia, porque você está lidando com divindades, com deuses, que outrora foram cultuados há muitos anos atrás. E aí você chega, coage eles, obriga eles, prende eles para poder fazer o que você quer. Você é um mortal. Você é como eu, você é como todo mundo nesse mundo. Você uma hora vai morrer. Você talvez não tenha nem 100 anos de vida, que sabe metade disso. E você não tem direito nenhum de aprisionar entidades milenares, entidades que estão aqui desde que o homem existe, desde que o tempo é tempo, desde que a Terra é habitada por vida. Então, eu só digo isso. Repense muito o que você está fazendo, porque qualquer coisa dentro do seu ritual disso pode dar muito errado. E você vai acabar culpando quem não tem culpa, porque é simplesmente instinto de defesa. Se te atacarem, você vai ter instinto de se defender. A mesma coisa são com os daimons. A mesma coisa é com qualquer entidade, seja orixá, seja Espírito Santo, seja qualquer outro. Você não vai conseguir, nesse meio de vida, coagir e comandar, no caso, mandar em entidades desse porte, comandar energias que estão aqui muito antes de você, muito antes de sua primeira encarnação. Então é aquela coisa. Eu sempre vejo Goetia como uma coisa ultrapassada. É uma coisa que eu acho que não se devia ser mais praticado da forma tradicional, a salomônica, sabe? Não que você não
não pratique de novo. A Goetia luciferiana é basicamente o mesmo sistema, só que você muda os arquétipos e as forças que você está ali mexendo. Claro, você não coage, você não obriga os daimons. Você está lá conversando e batendo papo. Existem pessoas que utilizam da Goetia salomônica, o amigo que eu citei, que eu fiz a live com ele é um mago cabalístico, mas a Goetia dele não é tradicional. Ele meio que criou o próprio estilo dele. Ele não coage os daimons, ele tem um daimon familiar, onde ele não cultua, mas ele se aproxima mais, está na vida dele, e ele simplesmente tenta conversar de boa com essas entidades e não obrigá-los a nada. Ele concorda comigo que isso é muito desrespeito, e porque é. E isso Lavey já falava desde a Bíblia satânica, o quanto nada faz sentido dentro do satanismo para esse sistema, ou esse sistema dentro do satanismo, enfim. Então é aquela coisa, se você quer estudar Goetia, eu acho bom. Eu tenho aqui, livro da Clavícula de Salomão, talvez eu traga no futuro para vocês. Eu já li esse livro e ele é completamente contra tudo aquilo que eu tenho como satanista na minha vida. Porque justamente ele vem falar, sempre está chamando Deus. Tudo é Deus, tudo é aquele que tudo criou, tudo é aquele que tudo habita, onde tudo está. E aí coage esses espíritos a simplesmente fazerem o que você quer. Por isso que é um conhecimento tão proibido assim, pelo menos na época era proibido. E aí você tem que também considerar que Goetia, lá atrás, foi praticada, estudada e criada por pessoas da elite. Porque é só você ver marqueses, condes, presidentes, reis. Essas patentes dos espíritos justamente foram estabelecidas por quem sabia ler. Porque na época que isso era praticado, a classe camponesa, a classe dos plebeus não sabia ler. Só a classe mais alta, mais rica, o clero, conseguia ler. Então eles praticavam essa coisa. Eram judeus e cristãos praticando essas magias e condenando os outros à fogueira por conta de bruxaria. Então, Goetia em si já é uma prática hipócrita. Já é uma prática que é desrespeituosa com entidades. É por isso que eu afirmo e reafirmo, nunca pratiquei Goetia na minha vida e nunca vou praticar Goetia na minha vida. Mesmo a luciferiana, porque eu já tenho a demonolatria do meu lado. Mas, de novo, eu não sou contra a Goetia luciferiana, eu não sou contra a Goetia patchwork. Talvez eu seja um pouco chato com a denominação, porque eu acho que não precisava ter a denominação Goetia, mas eu entendo por que existe. Porque se a pessoa simplesmente criasse um novo tipo de sistema, quem é que ia entender que é uma Goetia aprimorada, né? Quem é que ia entender que é uma outra forma de contatar esses espíritos da Goetia? Então é aquela coisa, eu não concordo tanto, mas eu entendo. Eu acho que eu já falei essa expressão em algum outro vídeo aqui. Então eu não tenho problema com você que pratica Goetia luciferiana. Eu te recomendo até praticar. Eu te recomendo praticar uma Goetia patchwork. Mas eu não te recomendo praticar uma Goetia tradicional. Não só porque você pode se acabar e de mal a pior na sua vida muito fácil, porque qualquer erro significa... Tá, tô exagerando. Qualquer erro significa um grande erro. Não pode ter nada fora do lugar quando você trata de Goetia tradicional. E eu falo a mesma coisa de mim. Se você tá querendo me prender, se você tá querendo me obrigar a alguma coisa, eu como pessoa, é bom que você esteja preparado para lidar com tudo que vier de mim, porque eu vou com tudo pra cima de você. Então a mesma coisa tu imagina com seres, com entidades que têm milênios de existência, com forças que talvez a humanidade nunca vá compreender em sua totalidade. Então é isso. Quando eu falei lá atrás que eu ia fazer um vídeo sobre Goetia, eu acho que eu iria trazer um pouco mais as minhas experiências, né? Mas aí eu nunca tive experiência com Goetia. Nunca tive, pô. O que é interessante de você fazer é você pegar a lista, né, dos daimons, ver com o que eles trabalham, o que eles fazem, né? A função deles no mundo, qual é aquele que tem mais afinidade com você, e você se aproximar e tratá-los como deuses mesmo. Isso é muita noção de demonolatria, né? No que é a minha prática. Pra mim, os daimons são deuses, eu cultuo eles. Cultuo um específico, que é a minha cara metade, que é o 2 em 1 aqui comigo, né? Então, assim, desde o início, a minha prática sempre foi demonolatria, nunca foi Goetia. Então, o que eu tenho pra falar de Goetia, depois de 10 anos prometendo falar de Goetia, é um grande não pratique, porque é uma das práticas mais hipócritas que eu já vi nesse ocultismo. Tão hipócrita quanto você simplesmente trabalhar com Quimbanda ou trabalhar com qualquer outra coisa e tá defendendo a ideia torta de que Lúcifer é Jesus. Então tem muita coisa por aí que é meio troncha, fora do lugar. Bom, eu vou estar apontando, vez ou outra, algumas dessas. Talvez não diretamente, porque certas pessoas, elas estão tão apegadas às suas experiências pessoais, às suas convicções, que elas não deixam as entidades falarem por si. Que elas não simplesmente perguntam à entidade, quem é você? Isso aí é um espelho Goeta também. Não só Goeta, ele é cristão, é toda uma sociedade judaico-cristã que trata aqueles seres como seres puramente negativos, ou então que existe uma necessidade muito grande de cristianizar as coisas, como se a luz fosse a melhor coisa para ser aceita na sociedade. Por isso que eu mesmo nunca fui a favor de certos cultos afro embranquecerem os orixás, ou de certos cultos
mesmo de esquerda, abraçar, somos do diabo, o diabo existe, o diabo gosta de você, são extremismos que não me descem pela goela. Porque tudo parece reflexo de sociedade. Isso nunca parece uma coisa que a entidade, a divindade falou. Porque quem escuta Lúcifer sabe muito bem qual é sua causa e pelo que ele luta. E não é por alienação social. Não é para se achar melhor do que os outros. Não é para simplesmente extinguir uma crença, uma religião do planeta Terra. A causa de Lúcifer é que você abra seus olhos para quem você é, independente do que o mundo diga. Então, assim, é isso. Eu iria pedir desculpas a quem eu posso ter ofendido com algumas palavras aqui, mas eu não vou, porque eu sei o que eu tô falando. Nesse aspecto, pelo menos, eu sei. Porque eu tô falando de perspectiva satânica. E a perspectiva satânica é que a liberdade é direito de todos. Não é diferente com entidades tão milenares que não podemos nem mensurar a idade delas. Não é diferente com qualquer outra pessoa desse planeta que tem tanto direito de ser livre quanto nós, ou quanto eles. Nenhum Deus é superior a outro. Não existe isso. O que existe é o maior número de seguidores que esse Deus possa ter. Se o Deus cristão, Yahvé, Adonai, é mais forte, é porque ele tem maior influência. Satã precisa de todos os deuses possíveis. Ele precisa dos demônios, ele precisa dos Exus, ele precisa, quiçá, dos orixás, para poder combater isso. E ele não quer combater a crença cristã, eu já falei. Ele quer combater a cultura e política cristã de preconceito, ignorância e alienação. Jesus é um cara show de bola, mas o fã-clube é um saco. E a mesma coisa eu posso falar de Satã e de todos os demônios. Por horas, eles são as melhores divindades do mundo, já me acolheram muitas vezes. Mas certas pessoas que se dizem seus devotos, não valem um tostão furado. E aí eu já tô indo pra ramos que eu nem quero abordar aqui agora, porque eu tô deixando a revolta falar por mim. Então, se tratando de Goetia, tudo que eu falei aqui sobre Goetia, é isso. Desrespeito? Não recomendo. Ultrapassado. Completamente anti-satânico. Então, se vocês gostaram, deixem um like e compartilhem. Se vocês gostaram, deixa o like novamente e compartilha, porque eu nunca pedi isso, né? Sempre nos vídeos aqui que eu vejo, eu nunca pedi pra vocês compartilharem, e eu sei que tem pessoas que não compartilham se eu não pedir. Então, assim, compartilhem. É um vídeo sobre Goetia, é visto de uma perspectiva satânica. Então, assim, né? Passem pros satanistas e digam se vocês concordam comigo, digam qual é o parecer de vocês, o que é que vocês acham de Goetia. Concordam mesmo com tudo que eu falei? Ou tem alguma coisa que gostariam de dar ressalva? Eu tô muito feliz que a Satanismo e Letras fez 10 anos e eu quero muito que ela faça mais 10, mas não como uma mera página de Facebook ou um canal de YouTube. Não. Eu vou trazer isso pro mundo real. Eu vou trazer isso pro concreto. Aguardem. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. É isso. Satã abençoe a todos. A gente se vê no próximo vídeo.